como é que você gosta de dividir os profetas no Antigo Testamento? Porque alguns gostam de dividir entre antes do exílio, durante ou pós, Uhum, alguns pelo tamanho do documento, os três sim, maiores, daí você coloca os outros que a gente sabe isso. estudando, estão Uhum, todos uhum, juntos no mesmo documento, os sim, menores. Como é que sim. você acha que é o melhor jeito quando você vai ensinar para pessoas que estão querendo se aprofundar um pouco mais de entender as divisões dos profetas? Cara, eu acho que tem 2 jeitos bastante importante de você talvez didático, né. Eu acho que o jeito mais comum é tentar fazer isso sincronicamente, né, dentro da cronologia, e aí você tem os profetas pré-exílicos, os profetas exílicos e os pós-exílicos, né. Então os profetas que falaram antes de acontecer o exílio, enquanto estava acontecendo ali a destruição de Jerusalém, ali naquele miolinho ali de mais ou menos uns 20 anos antes e uns 20 anos depois da destruição de Jerusalém, que são os chamados profetas exílicos, e você tem os profetas pós-exílicos, né? Então, essa é a distinção mais comum que você vai ver. Se você pegar livros aí de introdução à Bíblia, de introdução ao Antigo Testamento, de introdução até ao texto profético, você vai ver essa distinção. Uma outra distinção bastante clássica que você encontra no texto bíblico é essa distinção em termos de tamanho mesmo, né? Em termos de importância. Então você tem os chamados profetas maiores e os profetas menores, né? Os maiores são Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, só que Jeremias escreveu também as Lamentações. Todo mundo acha que Lamentações é uma pessoa. Não, Lamentações é um livro do Jeremias. E aí você tem os profetas menores, que não é necessariamente que eles são menos importantes, mas porque o seu texto ele é menor, a quantidade de texto, tanto é que, como você mencionou, no cânon, na ordem da Bíblia hebraica, né, da Tanaká, você tem esses 12 profetas menores como um único livro. Eles compõem um único livro, né, o livro dos 12. Por quê? Porque se você compara o tamanho da quantidade de escrita que você encontra, por exemplo, Isaías e Jeremias, e você vem para os profetas menores, eles todos não dão um Isaías inteiro, entendeu? Então, basicamente é isso. Então, essa é uma outra categoria bastante didática que o pessoal usa. Nas igrejas é muito comum você ver os pastores falando profetas maiores, profetas menores, etc. E, finalmente, tem uma outra temática que não é nem cronológica e nem coisa, mas é teológica, né? Então, você tem aqueles profetas que você encontra no texto bíblico que eventualmente escreveram, né, algum texto bíblico, que a gente chama muitas vezes de profetas da escrita, e você tem aqueles profetas da palavra, que também são narrados no texto bíblico, que são profetas, mas que não necessariamente deixaram um registro, um livro. Por exemplo, o profeta Natan. A gente não tem o livro da profecia de Natan. Então, o profeta Natan, a categoria dele é chamado um profeta da palavra. O outro o Isaías é um profeta do escrito. Então, enfim, essa é uma terceira categoria que você encontra em alguns livros. Aqui eu tô lembrando de cabeça aqui, você encontra essa categorização lá naquele Stanley Ellison, lá do Conheça Melhor o Antigo Testamento. Você encontra essa mesma categoria lá na introdução ao Antigo Testamento do Lassor. Então, assim, tem essas 3 maneiras de você diferenciar. Eu vou ser bem honesto com você, eu não gosto muito dessa divisão maior e menor. Eu entendo que quando eles falaram profetas maiores e profetas menores, eles estavam se referindo ao tamanho dos escritos desses homens, mas eu acho que isso dá uma conotação ruim, sabe? Tipo, então eu desprezo o Oséias, o Joel, o Amós, o Obadias, o Jonas, o Miqueias, o Naum, o Abacuque, o Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, eu desprezo, sabe? Eu acabo ficando com essa tentação de falar, é profeta menor. Então, o bom mesmo é eu ver o pastor pregar em Isaías, o pastor pregar em Ezequiel, o pastor pregar em Daniel. Nossa, Daniel tem um monte de visão lá, tem uns negócios lá cabuloso. Então, isso é legal. O pastor pede para abrir um profeta Naum. O pessoal não gosta, né? Então acaba criando um preconceitozinho, né? Mas aí é ignorância, né? Pelo amor de Deus, né, gente? É. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, uma curiosidade. O Jonas, ele é um profeta da palavra ou da escrita? Porque ele não. A gente. Ele aparece no livro de Primeiro Reis, tá? Ele aparece no livro de Primeiro Sim. Reis, capítulo 13, se não me engano. Mas ele é considerado um profeta da escrita porque tem um livro, né, de Jonas. Apesar de existir uma grande discussão, que eu acho que você está querendo cair aí, se Jonas é uma figura histórica, né, se a Não, não, nem é narrativa do livro isso. de Jonas Na verdade, aconteceu ou nem é não isso. historicamente. Não, eu acredito que é histórico Aham, e figurado também. Uma aham, coisa não anula a outra. Mas é aham. porque no texto não diz que ele escreveu, mas também
também, se não foi ele que escreveu, quem escreveu para saber tantos detalhes? Agora, se foi ele, é de uma humildade ele escrever aquele texto onde ele não acaba bem. Então, assim. E não somente não acaba bem, né? É que meio que não acaba o livro, né? Deus termina com uma pergunta, e aí a gente fica esperando, né? Assim, e aí, vai terminar o livro? Não termina, né? O livro não termina. Então. Era um jeito enfim. deles, é igual Atos, né? É um jeito de escrever que deixa na. É o be continued, só que você não tem a segunda temporada. Exatamente. Foi cancelada pela Netflix. Exatamente. Então, enfim, mas eu acho que é isso. Uma última, se você quiser depois preparar os cortes aí, que é muito parecido com o modelo sincrônico, é você separar os profetas a partir dos reis, para os quais eles eventualmente ministraram, né? Então, existe uma escola que gosta de juntar, por exemplo, o pessoal tá mencionando aqui nos comentários, né? Tem a profetisa Uda, que estava lá nos dias do rei Josias, mas não era só, enfim, Isaías, que estava lá no dia de Acás, enfim, inclusive Acás é o rei que recebe o oráculo do tal lá do menino, olha, a virgem conceberá e você dará a luz ao menino. Então, assim, Acás é esse rei que recebe em primeira mão esse oráculo. Então, enfim, você tem essa escola dentro da teologia do Antigo Testamento que tenta conectar o rei com o profeta, né? Então, nesse período, então você tem, por exemplo, um profeta da palavra que todo mundo conhece, que é o profeta Elias, né? O Elias e Eliseu são profetas da palavra, mas não são profetas da escrita, porque não tem os livros de Elias e Eliseu, mas eles estão ali nos dias do reinado dividido e eles estão ali na dinastia de Onri, né? Ali nos dias de Acabe e tudo mais. Então, assim, o grande inimigo de Elias é uma rainha, é a esposa de Acabe, é Jezabel e tudo mais. Então, assim, os teólogos do Antigo Testamento, eles querem, assim, juntar esse período do reinado, não necessariamente a data cronológica, mas o período do reinado, esse tempo em que estava acontecendo essas coisas, com a vida do profeta. É interessante, porque Elias é um dos profetas mais fortes e famosos, e ele não tem o livro. Não. Agora, uma coisa que a gente deixou, mas para quem ainda está começando os estudos, na Tanaka, ou Tanaka, como o Isaac falou, os livros que a gente chama na nossa divisão de históricos são proféticos. Sim. Então, quando você vai estudar reis, você está estudando... apesar que reis está aí no nome, são os reis, mas você está acompanhando e está na categoria dos profetas. E várias vezes os profetas viram o protagonista ali nas histórias dos reis e tudo mais. Mesmo os reis não querendo. Aliás, isso é uma das coisas que eu acho mais maravilhosas na Bíblia, porque em todos os escritos, ou na grande maioria dos escritos antigos, o rei determina a biografia, então ninguém fala mal dele, senão ele mata. Ele determina o que vai ficar para a história, ele determina quem vai ser o protagonista. E quando você vai na Bíblia, não é nada disso. Assim, 90% dos reis são uma lástima. E assim, você tem um pouquíssimo, e tudo está registrado. Então, não é os reis, não são a corte, o rei, os poderosos que mandam o que vai ficar na Bíblia. Teoricamente, é Deus ali na inspiração. Teoricamente, na prática mesmo. O livro de crônicas, os dois livros de crônicas, que é um livro único lá no cânon hebraico, eles têm uma perspectiva um pouco mais propagandista do reinado. As crônicas dos reis, então você tem... Parece que o cronista, ele de vez em quando dá uma passada de pano, sabe? Mas ele Davi... não é o último livro? Não é o último livro? É o último livro da... Então... Porque aí eu entendo um pouquinho mais, porque o reinado tinha caído. Exatamente. Então, vamos fazer uma revisão e tentar melhorar um pouco a imagem. É o famoso saudosista, né? É o famoso saudosista. Sempre quando o cara morre, quem conta a história conta um pouquinho melhor. E aí a gente entende. Só que para nós, a gente acabou de ler Reis e entra em crônicas, fala, tá repetindo tudo, que chato. Mas não deveria ser essa experiência do leitor. Você deveria passar por todo o Antigo Testamento e aí pegar crônicas. Exatamente. E aí você vai ter. E tem um pouco essa visão, sim. E tá perdoado, né, cara? Depois do exílio, de tudo que viveram, vamos tentar lembrar Vamos lembrar das coisas boas, né? Ele sendo uma traste, era melhor do que Nabucodonosor, do que Roma. Sem dúvida. Então, assim, o livro dos reis, ele é diferente do livro das crônicas, porque o livro dos reis, ele de fato mostra os reis, especialmente, de uma maneira bastante visceral, né? Então, por exemplo, eu acho muito interessante, porque segundo Samuel, capítulo 24, que é o último capítulo do livro de Samuel, ele fecha o livro de Samuel
Samuel com Davi lá em cima. Davi, ele fez o recenseamento, pisou na bola, mas só que aí Deus, ele perdoou ele, e aí ele constrói um altar lá na Ira de Araúna, e aí ele sacrifica, e aquele lugar é o lugar onde vai ser o templo que o seu filho vai construir depois, etc. E aí você vira a página, é muito interessante, porque Samuel também, ele tem essa visão bastante de ênfase da monarquia, Davi, etc e tal. Aí você vira a página, você começa o livro de 1º Reis. No livro de 1º Reis, o Davi está velho, e desculpa a expressão aqui, mas broxa, entendeu? Tá uma confusão já no Império, porque ele já tá tão velhinho que aí eles fazem um Miss Israel, aí arrumam lá a Abisag, que era a Miss Israel, pra dormir com o rei, pra aquecer o rei. E o texto de 1º Reis, ele é irônico, porque ele diz que a menina dormia todos os dias com o rei e ela continuava donzela, entendeu? Então aquele homem glorioso, que não podia ver uma mulher tomando um banho do terraço, sabe? Que não deixava passar nada, ele dormia no final da vida com a Miss Israel e não dava conta da Miss Israel, entendeu? Então, assim, é muito interessante, porque basta virar uma página que você já tem uma outra leitura, sabe? Aquele rei viril, poderoso, cheio de, sabe? Agora já tá velhinho, já não dá conta mais, entendeu? Aquele homem cheio, tá uma confusão, Adonias tá se autoproclamando rei, o Natan e a Batseba estão fazendo lá uma baita de uma intriga familiar e etc, pra ver se o Salomãozinho assume como o herdeiro e sucessor do trono. Então, assim, é o que eu costumo dizer, a gente acabou de sair um pouquinho aqui, mas ler o relato dos reis no Antigo Testamento é muito mais legal do que assistir Game of Thrones. Cara, isso eu vou deixar para uma outra live, porque Beleza. Só o roteiro de Samuel e Reis dá pra gente brincar aqui e conversar bastante, que é maravilhoso, o enredo, né? todo. Aliás, o enredo diz mais do que as histórias picadas para quem quer ler. Vai nessa. Ei, você que está assistindo o Corte Entendendo a Bíblia, um programa onde a gente chama gente com grande conhecimento bíblico que vai ajudar você a ler e a entender a sua fé em Jesus Cristo de maneira clara e com autoridade. Se você quiser assistir esse episódio completo, é só clicar aí na tela do vídeo que a gente já disponibilizou o episódio todo para você. Tá incrível, nos vemos lá. Tchau!